Hoje o meu papo vai ser diferente. Eu apresento para vocês o meu universo interior à medida que eu apresento internamente essa minha nave espacial, o espaço que eu escolhi viver nesse último período onde o Sol esteve em Câncer, nos pedindo para olharmos para os nossos processos emocionais, para o nosso passado, para a nossa família de origem, a fim de transmutarmos as nossas emoções, nossos traumas e todos esses processos de purificação que é necessário a gente fazer para irmos para o próximo nível. Foi por isso que eu escolhi viver esse processo de introspecção e purificação dentro dessa nave espacial que fica dentro de uma comunidade alternativa vegana aqui na ilha de Florianópolis, e é isso que eu vou apresentar agora para vocês. Então, vem comigo! Então sejam muito bem-vindos. Eu estou morando atualmente nesse domo geodésico, geométrico, em volta de um bambuzal, que eu sou acordado todos os dias com macacos pregos. Essa é a minha visão que eu tenho daqui quando eu estou dormindo, como vocês podem ver. E aqui eu vou mostrar para vocês o que tinha me esperando nesse espaço. Aqui eu organizei da forma como eu pude. Aqui eu tenho a minha toalha, é uma toalha de mochileiros. Aqui eu tenho o meu casaco que está bastante frio também. Ali o meu boné, aqui eu guardo a minha necessaire com vários itens, né, do meu uso do dia a dia. Aqui tem vários óleos essenciais, alguns dos meus florais. Aqui a gente tem um outro espaço também que eu coloco alguns outros artigos, está meio desorganizado. Aqui eu tenho a minha touca xamânica do Peru. Esse aqui é o meu mochilão que está aqui só pendurado mesmo, porque todas as minhas coisas eu guardo exatamente nesses espaços que ficam aqui de um tapete super conectado com o espaço que se chama Soluna Veg. Primeiro porque ali nos desenhos tem Sol e Lua, né, como vocês podem perceber. Aqui também tem as constelações representadas pelos 12 signos, né, conforme a mandala astrológica. Aqui a gente tem essa coxa maravilhosa que me foi entregue assim que eu cheguei nesse local. E óbvio, né, que como eu estou conectado com todos esses saberes ancestrais, né, que se origina também muito da linha xamânica, eu fui buscar qual que é o significado desse animal de poder que é a zebra. Então, como em todas as experiências da qual eu estou vivenciando, eu estou assimilando vários aprendizados, no xamanismo a gente tem os animais como grandes professores, onde cada um deles representa uma medicina da qual a gente precisa aprender alguma lição. Então, obviamente, me deparando com essa zebra aqui na minha coxa de cama, o tempo inteiro ela está emanando alguma informação da qual eu preciso vivenciar e aprender. E foi exatamente isso que eu fui atrás. Eu fui atrás exatamente do que representa esse animal de poder que é a zebra. E aí eu vou ler para vocês o que isso significa. A zebra está ligada ao equilíbrio entre as diferentes paletas da existência, bom e mal, certo e errado. Tudo é fundamentalmente uma questão de conceito, de perspectiva. As polaridades da vida estão muito mais próximas do que a nossa mente racional é capaz de supor. A linha que separa as tantas verdades é muito mais tênue do que os nossos apegos sugerem. Quando aprendemos a relativizar as nossas verdades, deixamos de nos incomodar com as verdades alheias. No final, os extremos sempre se tocam, e todas as verdades são apenas meias verdades. Nossa, tudo a ver, né? A corajosa zebra te convida a enxergar as coisas por outro ângulo. Muitas vezes é tentador nos apegarmos a um determinado sistema de crenças e desconsiderarmos outras verdades, outras possibilidades. É quando o buscador se enclausura dentro de si mesmo, dentro das suas preferências e desconsidera a infinitude de novos elementos, novas peças que poderiam ser integradas no seu quebra-cabeças. Esse espírito animal simboliza o diferente, o inusitado,
a abertura para tudo aquilo que poderia ser visto como exótico. Esse totem animal traz a energia da singularidade, assim como o cavalo. Ela representa a chama da liberdade, o próprio espírito livre. Mas no caso especial da zebra, essa liberdade é exercida no sentido da manifestação da individualidade, sem receios ou sem reservas em relação à percepção do outro. Quando se está em paz com a sua própria verdade, você a exerce de forma livre e espontânea. Você não se incomoda com a verdade das outras pessoas e não gasta a sua energia tentando se encaixar nos padrões e verdades alheias. O estranho é sempre normal, sob algum ponto de vista. A compreensão da unidade entre todas as coisas pressupõe o respeito a todas as formas de singularidade. A zebra nos ensina a acolher e a expressar as diferenças, a explorar os territórios estranhos aos nossos velhos padrões de normalidade. Desfrutamos o sabor da nossa liberdade sem questionar a livre expressão do outro. É assim que gradativamente nos aproximamos da certeza de que, na verdade, o outro sequer existe. E essa última parte casa com uma expressão que é muito falada entre nós que estudamos, o Sincronário Maia, que é a expressão Lakesh, que significa eu sou um outro você. Aqui eu tenho um espaço onde eu faço o uso do meu notebook, ele tem um espaço para tomada, para a gente recarregar os celulares. Aqui eu organizei esse espaço como um espaço mais íntimo meu, onde eu faço as minhas leituras e os meus estudos diários. Então aqui eu tenho meus livrinhos de cabeceira, como vocês podem perceber, meus livros também do meu trabalho. Aqui eu tenho a minha Bíblia da Astrologia, aqui também a minha Jornada Solar, que é o livro de autoconhecimento para nós homens, que são baseados de acordo com os ciclos solares. Isso aqui é muito incrível porque isso aqui é basicamente a jornada do herói e ele acompanha justamente os ciclos solares. Ele vai acompanhando conforme o Sol vai entrando em cada um dos signos. Aqui eu tenho várias anotações, assim como os meus exercícios de cocriação que eu faço mês a mês, quando o Sol vai entrando em cada uma das constelações. Aqui fala sobre também a nossa saúde masculina, fala sobre a nossa biologia. É um livro que realmente tem me transformado. Isso aqui é um exercício de cocriação, por onde, através de tudo que eu encontro aqui, eu posso fazer cocriações para vivenciar essa vida que eu estou mostrando para vocês. E falando mais a respeito desse livro, que tem sido, de certa forma, uma bússola para a minha própria jornada de protagonismo da minha própria vida, eu posso considerar que esses últimos meses têm sido exatamente de várias sincronias, conforme eu tenho passado a vivenciar a astrologia na prática do meu dia a dia. Então, por exemplo, quando o Sol entrou ali em Áries, eu comecei realmente a ter essa força do guerreiro, ancorada para o encorajamento, e foi quando eu realmente decidi vir para cá. Então foi quando eu coloquei o mochilão e coloquei junto do mochilão a coragem para me desbravar, esse caminho do desconhecido. Foi quando eu decidi de fato fazer essa jornada do autoconhecimento em movimento. Logo quando aconteceu do Sol entrar em Touro, foi quando eu fui explorar, já estando aqui, as possibilidades de conhecer de fato os meus dons, os meus talentos. Foi muito incrível porque foi nessa época que eu fiz a iniciação do Raiz Estelar, que foi um retiro que eu pude explorar muito desse universo mais criativo, onde eu pude conhecer muito dos meus potenciais artísticos para me curar a mim mesmo, a minha criança interior, e destravar vários desses condicionamentos que a gente obtém desde quando a gente é moleque, que vai fazendo a gente se entravacando, vai deixando a gente robotizado e vai fazendo com que a gente não se permita explorar mais esses nossos potenciais de dons, principalmente dons artísticos. Então eu tenho muito orgulho de ter participado. Aqui tem o meu certificado do Raiz Estelar. Quando o Sol entrou em Gêmeos, foi quando eu realmente pude fazer aquele voluntariado no hostel, onde eu pude explorar muito desse potencial de autoexpressão,
de me comunicar, de fazer novos vínculos, de realmente explorar muito esse potencial de agregar pessoas, de estar em movimento. Então eu pude passear, eu pude fazer novos amigos, eu pude explorar todas essas possibilidades de um universo novo, desconhecido, que foi também me agregando através de vários dos novos contatos e dos novos amigos que eu fiz nesse voluntariado. Esse aqui é um outro livro também, o Sincronicamente, é um livro de estudos do tempo. Maravilhoso esse livro, expande bastante a nossa consciência, ele é voltado para os estudos realmente da lei do tempo, né? Outro livro também, Acesso ao Seu Ser Multidimensional, uma chave para a história cósmica. E uma das coisas mais especiais que eu estou experienciando aqui, galera, é o anoitecer. Cara, vocês não têm ideia, atualmente a gente está numa lua crescente, logo mais a gente vai estar numa lua cheia em aquário, mas vocês não têm ideia o quanto que é bonito ver isso aqui tudo iluminado pela luz do luar, pelo luar prateado que entra aqui dentro. Eu não consigo filmar isso aqui à noite, realmente fica muito ruim a filmagem noturna do meu celular, mas eu queria poder expressar isso para vocês porque é uma das coisas que mais me encantou estando aqui, dormindo nesse espaço maravilhoso e cósmico. E quando o Sol entrou agora em Câncer, né, nesse último mês, foi quando de fato eu tive essa necessidade de entrar mais nesse processo de introspecção. Câncer, ele fala muito sobre a gente olhar para o nosso passado, olhar para as nossas raízes, olhar para a nossa relação com a nossa própria casa, com a nossa família de origem. E foi aí que eu precisei de vir para um espaço onde eu me permitisse, né, fazer esse mergulho dentro de mim mesmo. Então eu escolhi esse espaço, né, e o Soluna Veg entrou de uma forma muito sincrônica, porque só a palavra Soluna, ela vem de Sol e vem de Lua, dois luminares que estão agora sendo trabalhados nesse último período. A Lua esteve domiciliada no signo de Câncer e agora o Sol está entrando em Leão. E no meio de todos esses dois ciclos, a gente está tendo também o alinhamento cósmico, né, do Sol central da galáxia, a estrela Sirius, fazendo um grande alinhamento. E é por isso que se comemora nessa data especificamente o Ano Novo Galáctico, o Ano Novo Cósmico, segundo o sincronário das 13 luas. Eu tenho o sincronário das 13 luas, que por sinal ele está finalizando, nós estamos exatamente finalizando esse ano, né? Esse anel da tormenta lunar. E a gente está exatamente finalizando aqui nessa última onda encantada. Aqui eu tenho a onda encantada desenhada, junto com a minha água solarizada, que eu chamo de água quinlarizada, né, que está aqui pegando o sol. Aqui o sol bate diretamente, né, através ali da porta, ele bate diretamente aqui, já faz da minha água de cor verde de cura, que sempre está presente no meu dia a dia. Essa é a onda encantada da lua, que acompanha essa sequência dos 13. Para quem não conhece, não está familiarizado, é como exatamente a forma como a gente conta também todos os ciclos, né? Aqui a gente tem um ano solar inteiro, baseado nas 13 lunações, né? É basicamente um calendário, mas não é um calendário. É o sincronário, porque a gente se sincroniza com todos os ciclos naturais da natureza. Então, nesse mesmo período que eu cheguei aqui no Soluna Veg, foi no período onde eu entrei também na onda encantada da Lua, que é uma onda que fala exatamente sobre a purificação. E nada como a gente entrar em todo esse processo de introspecção para a gente fazer toda essa purificação das nossas emoções. Foi um momento muito sincrônico que eu pude experienciar aqui, olhando para as minhas origens, olhando para o meu passado, olhando para todas as coisas que fizeram com que eu construísse esse meu ser que eu sou hoje. Nós estamos exatamente aqui, vivenciando a 13ª lua, estamos aqui na última semana, que é o último epital, e eu estou agora participando do incrível Festival Wayeb, o festival de purificação que a gente passa todos os fins de ciclo, né? Os fins desses anos da qual a gente transita.
Logo mais nós vivenciaremos o dia fora do tempo. O dia fora do tempo é um dia que a gente comemora, que a gente finaliza exatamente todo esse último ciclo, né? Um ciclo que foi de tantas transformações, que foi esse Anel da Tormenta Lunar. Esse aqui é um livro meu mesmo, é o Guia dos Mochileiros da Galáxias. É um livro super bem humorado, é muito divertido ler esse livro, para ver como é que tá bem conectado. Eu realmente tive muita peninha de deixar esse livro lá em Brasília, quando eu decidi vir para cá mochilando, e eu quis trazer ele comigo. E é um livro também que eu sempre gosto de ler. Essa é a visão que eu tenho daqui quando eu estou deitado. Como vocês podem perceber, eu estou aqui deitado. Aqui eu tenho o filtro dos sonhos. É ele que capta todos os meus sonhos. Por falar em sonhos, eu tenho aqui logo comigo um caderninho com a caneta. Quando a gente faz esse momento de pausa, de introspecção, de realmente estar no momento presente, a gente começa a fazer um processo também de aprendizado com tudo aquilo que chega pra gente. Então eu tenho considerado como professores cada uma das pessoas com quem eu convivo, cada uma das informações que me chegam. Esse livro eu encontrei ele aqui, ou seja, ele não é meu. O guardião daqui desse espaço provavelmente estava conectado talvez com a minha energia ao chegar nesse espaço, porque esse livro ele me trouxe bastante cura, me trouxe muitas reflexões a respeito do meu passado e principalmente de quando eu estava me entendendo como ser humano nessa terra, aquilo que eu represento aqui, sabe, em questão de expressar a minha energia masculina, mas a minha energia feminina também, como homem vivenciando uma sexualidade fora da caixa. Bom, eu cheguei num ponto da minha vida onde a minha saúde mental estava precisando de realmente explorar aquilo que realmente fazia sentido para mim. Eu me encontrei num estado completamente robotizado, buscando coisas que muitas das vezes eram coisas que outros colocavam, né, que eram boas para mim, mas que de certa forma não ressoavam com a minha verdade. Então eu precisei fazer todo esse processo de me colocar, né, para entender melhor aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que de fato eu sou, para realmente me desvencilhar de todas essas crenças malditas que me perseguiram, que me frustraram e que me adoeceram em todo esse processo da vida. Encontrar um sentido para tudo o que fazemos é uma tarefa tão necessária quanto difícil. Viver é uma arte e desfrutar dessa oportunidade não é, infelizmente, um dom intrínseco aos homens. Corremos contra o tempo em nome da estabilidade, do sucesso e de nossa identidade, almejando um ponto de chegada, esquecendo-nos por vezes de contemplar o caminho até ele. A busca pela vida ideal parece, paradoxalmente, sacrificar nossa própria existência. Lutamos por um futuro massacrando o nosso presente, visualizando uma vida que talvez faça-nos olhar com frustrações para o passado, repleto de lacunas. Foi justamente nessa corrida em que me encontrei, visualizando o resultado de algo cujas etapas intermediárias estavam passando despercebidas. E eu vou aproveitar, obviamente, falar um pouco desse livro, que esse livro ele se trata de um romance exatamente de dois rapazes ali no início da adolescência, na puberdade, que é quando a gente realmente se entrega para esses sentimentos mais genuínos, que por muitas das vezes, né, igual no meu caso, eu fui podado, eu fui castrado de realmente vivenciar a minha parte emocional por causa justamente das crenças alheias, por causa justamente dos dogmas, por causa das crenças limitantes e enrijecidas de gente que não estava vivenciando os mesmos processos que eu precisava vivenciar. Quando a sociedade define o que é correto, qualquer ato oblíquo torna-se um verdadeiro flagelo. Não estamos falando de um código de conduta ou de uma ética para manter um equilíbrio social harmônico, mas da natureza em sua manifestação mais espontânea. Apaixonar-se por alguém
e desfrutar com essa pessoa dos prazeres da vida. Nenhum ser divino condena o amor. Essa condenação é uma distorção de homens que por algum motivo não aceitam a pluralidade das manifestações de carinhos que possam existir. De qualquer forma, encarar os muros do preconceito será uma tarefa inevitável, porém muito menos dolorosa do que a pungente dor de quem opta pela vida pautada na mentira de seus verdadeiros sentimentos. Então, esse mesmo livro que aqui eu encontrei foi um livro que eu tirei vários insights, vários processos, né, de mergulhar no meu próprio passado e ver que eu precisava de cura, né, nesse sentido de olhar para certas feridas que antes eu não conseguia enxergar, mas que de certa forma me traziam autossabotagens até para os dias de hoje, né, na minha vida adulta. Eu tenho certeza que nada foi por acaso, eu ter chegado aqui, eu ter convivido, ter encontrado muitas pessoas ao longo do caminho. Esse outro livro, ele me encontrou no meio do caminho, A Profecia Celestina, é uma aventura da nova era. Realmente é um livro que me conectou muito com essa jornada de exploração que eu estou fazendo, exploração dos espaços externos, mas espaços internos também, me conhecendo, me identificando como ser presente nesse mundo, nessa natureza e nesse planeta. Aqui eu fiz o meu círculo sagrado, representando exatamente as 4 direções cardeais. Essa aqui é a direção sul, onde a gente tem essa pedra, né, representada aqui, a pedra verde. Isso aqui é um verde, deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver, mas é um verde isso aqui. A cor sul, ela é representada pela cor verde e a cor vermelha, então eu coloquei esses 2 cristais. Essa aqui é a representação da direção oeste e eu tenho aqui essas pedras escuras, essas pedras pretas. E essa pedra aqui, eu ganhei do guardião desse espaço. Foi logo no primeiro dia que eu cheguei nesse espaço, nesse dia, que foi exatamente a lua magnética, que eu e o guardião desse espaço, a gente subiu lá numa cachoeira, a gente chegou lá, foi se purificar, eu mergulhei na cachoeira que é daqui do espaço e ele pegou essa pedrinha e me deu. Gratidão, vou levar essa pedra para levar sempre comigo, lembrando do Soluna Veg. Essa aqui representa a direção leste, então aqui eu tenho um olho de tigre, uma ametista. Delimitando esse meu círculo sagrado, eu tenho essa coroa que eu fiz enquanto eu estava lá na iniciação Avatar, que eu fiz com as meninas logo que eu cheguei aqui em Floripa. E foi um evento grandioso, foi um evento que me fez estar conectado exatamente com o propósito da minha alma, que está também muito direcionado às artes. Então aqui eu tenho uma estrela, isso aqui está representado e está virado para o lado norte, né, para onde eu devo ir. Aqui eu tenho um quartzo rosa, aqui um cristal translúcido também e mais um quartzo azul. Aqui no centro eu tenho um quartzo azul que eu ganhei justamente nessa iniciação Avatar, e que fala exatamente sobre trabalhar a comunicação, para me expressar a minha verdade no mundo. Aqui eu tenho um outro cristal que é a esmeralda verde, porque eu sou do raio verde de cura, então consequentemente a cor verde está sempre muito presente no meu caminho. Aqui eu tenho um rapé, aqui é o meu tipi, aqui eu tenho algumas ervas, eu tenho sálvia, e aqui eu tenho anis estrelado, aqui eu tenho um outro incenso, e aqui também um outro incenso que eu ganhei de um amigo muito querido, constelador. Aqui a gente vive completamente integrado com a natureza, aqui a gente aprende muito sobre o respeito que a gente tem que ter com os animais, e não poderia ser diferente, né? Aqui a gente tem como vizinho, sabe o que? Olha isso! Oi, neném! Oi, neném! Que bonitinho você! É isso, agradeço quem teve a paciência de assistir esse longo vídeo até aqui, mas eu tinha que me expressar através de tudo aquilo que eu tenho vivenciado. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou começar a fazer aqui
E os próximos eu vou mostrar mais a respeito desse espaço maravilhoso em que eu estou inserido. Então, agradeço quem esteve até aqui. Agora eu vou continuar assistindo o festival UAIEB que está acontecendo antes do dia fora do tempo. Então, tchau, tchau para vocês. Até a próxima.